Fala galera do Ligando os Pontos, eu sou Daniel Filho e esse é o nosso segundo vídeo da série Introdução ao Pensamento Sociológico, onde falaremos sobre Karl Marx. Mas antes, eu gostaria de passar para vocês mais alguns livros para quem deseja estudar esse tema um pouco mais a fundo. Vamos lá? Bom galera, o primeiro livro é o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Em seguida, temos O Capital, de Karl Marx. E para finalizar, novamente, as etapas do pensamento sociológico de Raymond Aron. Bom, galera, tá? O meu intuito é estabelecer as bases do pensamento de Karl Marx, ao menos as partes mais importantes e mais questionadas aí em vestibulares ou mesmo em universidades, provas e afins. Tá? Que vai ser aí a ideia básica de Karl Marx. E o que seria essa ideia básica? Tá? Karl Marx ele é muito conhecido pelo fato dele estabelecer uma crítica ao capitalismo. Tá? Para isso é necessário que a gente entenda primeiro o que é o capitalismo. Se eu não entender o que é o capitalismo e o que esse cara está criticando, eu não vou entender nada do que Karl Marx está falando em seus livros. Bom, a gente tem que entender que Karl Marx ele analisa a sociedade de um ponto de vista histórico e evolutivo, porém diferente de Auguste Comte. Karl Marx ele parte do princípio que a sociedade ela se move através de revoltas. Ao longo do processo histórico ocorrem revoltas entre classes e essas revoltas é o que fazem a sociedade caminhar. Um outro ponto interessante em Karl Marx é que, segundo ele, a forma de pensar do homem não é o que determina a sociedade, mas é a sociedade que o homem está inserido que vai determinar a forma que esse homem pensa. Isso quer dizer que o fato de eu viver em uma sociedade capitalista vai fazer com que eu tenha valores diferentes de uma pessoa que vive em uma sociedade socialista, por exemplo, ou de uma pessoa que vive no Oriente Médio. Por quê? Porque é a estrutura dessa sociedade, o ponto em que a pessoa está inserido, que vai determinar as formas que essa pessoa pensa e entende o desenvolver aí social, ok? Um segundo ponto de Karl Marx. O que ele critica no capitalismo? Esse capitalismo para Karl Marx, ele é um movimento histórico, como eu já disse. E ele vai surgir de revoltas, tá? Como exemplo aqui, eu vou citar a Revolução Francesa, onde a gente tinha a monarquia e as pessoas ali sendo dominadas por ela. Aqui a gente vai ter uma primeira revolta, que seria a classe média da época, tá? Abre aí um aspas. Aquelas pessoas um pouco mais cultas, aquelas pessoas que estão no Senado, que já se envolvem com os reis, que vão fazer uma primeira revolta que vai destruir a monarquia, onde a gente vai ter o assassinato do rei e a gente vai ter aí as bases de uma sociedade democrática sendo estabelecida. Isso vai fazer com que haja uma mudança na estrutura social e onde a gente vai ter aí os primeiros capitalistas. Por quê? Porque até a monarquia a gente vai entender uma sociedade que eu trabalho para atender necessidades básicas, tá? Então eu trabalho porque eu preciso me alimentar. Após esse período a gente vai entrar num contexto capitalista, onde eu trabalho para gerar lucros, eu trabalho por uma questão de status. E onde o cara que é o chefe, o patrão, ele trabalha para acumular riquezas. Tá? O que a gente vai entender a partir de então? A partir do momento em que eu entro no contexto capitalista, eu começo a trabalhar muito mais para adquirir coisas supérfluas, coisas que não são tão importantes. E aí acontece uma coisa super interessante que Karl Marx vai dizer. Eu vou ter uma divisão de classes onde eu vou ter uma classe pequena que vai pegar a maior parte do dinheiro e dos lucros para si, e onde eu vou ter uma classe maior que vai, por sua vez, ficar com o básico daquilo, onde Karl Marx vai falar de um termo chamado mais-valia. Tá? O que vem a ser a mais-valia? Seria horas do seu trabalho que você está dando de graça para a empresa. Então, um exemplo claro que você vai entender isso. O que Karl Marx está dizendo? Que se você trabalha 8 horas num setor de produção, produzindo determinado produto,
dentro dessas 8 horas você recebe R$ 300 pelo seu dia de trabalho, tá? O que vai ser essa mais-valia? Nas primeiras 4 horas de trabalho, você produziu R$ 300 para a empresa. Essas primeiras 4 horas já pagaram o seu dia de trabalho. As 4 horas que você fizer posterior a isso, vai estar entrando um valor que não retorna para você. E esse valor fica de lucro para a empresa. Isso é o que Karl Marx vai chamar de mais-valia. E esse é um dos pontos que vai fazer com que cada vez o sistema capitalista, tá, os burgueses, se tornem cada vez mais ricos e acumulem cada vez mais riquezas, enquanto a classe mais baixa, que é a classe de trabalhadores, vai ficar cada vez com menos valor, vai aumentar de número, mas vai ficar cada vez no básico. Então, isso vai gerar uma grande divisão de classes, onde eu vou ter alguém muito rico desse lado e alguém muito pobre, muito miserável do outro lado. Para Karl Marx, as mesmas revoltas que dão origem ao capitalismo serão aquelas que vão estabelecer o final do capitalismo. Por quê? Porque a gente está, de um lado, criando uma classe muito rica, porém pequena, e do outro a gente está criando uma classe muito pobre, mas porém muito grande. Tá? Então, para Karl Marx, em um determinado momento da história, essa classe pobre, essa classe que está sendo dominada, vai se revoltar contra os senhores do capitalismo e vão criar uma revolução. E essa revolução, que segundo Karl Marx, ela não pode ser mudada, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, tende a chegar ao fim do capitalismo. E aí é importante destacar que, entre essa revolta e entre o fim do capitalismo, a gente vai passar por um período, que vai ser o período socialista. Quando a gente chega no período socialista, aí a gente vai ter um governo que vai trabalhar muito mais para a população e que cria obstáculos para as empresas. Isso vai ser uma fase de transição para o fim do capitalismo. E posteriormente, na visão de Karl Marx, a gente chegaria ao comunismo, que seria basicamente o final do governo, o final do Estado, onde você teria uma divisão de classe justa, onde você não teria mais essa divisão de classes, melhor dizendo. As pessoas receberiam o que é justo, cada um teria a sua parte. Você não teria mais alguém muito rico e alguém muito miserável. Todos teriam, como, por exemplo, o mesmo acesso à cultura, o mesmo acesso à informação. Tá? Então a gente vai ter esse período que vai ser a visão de uma revolta de classes que tende a fazer com que o capitalismo acabe. E para que a gente chegue nesse final do capitalismo, a gente vai entrar primeiro na fase do socialismo, onde começa a se estabelecer um pouco melhor essa divisão de classes justa, onde eu começo aí a chegar a caminhar para essas classes quase iguais, e posteriormente eu vou chegar no comunismo, onde eu vou destruir de fato o sistema como ele é, e eu vou destruir de fato essa divisão de classes. Todos vão receber aquilo que lhes é útil. Então, a ideia do vídeo, na verdade, era te dar apenas essa visão. Tá? Karl Marx, ele critica o capitalismo. Karl Marx, ele fala que esse capitalismo ele tende a ter um fim, ele é um processo histórico, e as mesmas revoltas que dão origem ao sistema capitalista serão as mesmas revoltas que irão destruí-lo. Com a destruição, a gente vai entrar primeiro no socialismo, antes da destruição total, onde a gente vai começar a arrumar essa divisão de classes, e posteriormente no comunismo, onde eu vou ter essa divisão de classes extintas, e todas as pessoas vão ganhar aquilo que é útil. Não vai ter mais a divisão de classes, ok? Bom, esse foi o vídeo sobre Karl Marx. É um vídeo bem básico, como você pode ver, mas no princípio aí eu indiquei alguns livros que são muito importantes para quem deseja entender esse tema mais a fundo, seja o capitalismo, seja o comunismo, seja a visão marxista de Marx aí. Você vai ter uma ideia ampla sobre isso se você ler os nossos livros, a nossa indicação. No nosso próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre Max Weber, e eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe e divulgue. E se inscreva no nosso canal, claro. Agora, se você
Detestou, cara? Eu vou te dar uma dica. Escreva nos comentários o que você detestou, que eu vou estar analisando isso com cuidado e talvez até fazendo uma reedição desse vídeo. E já me atentando para isso para próximos vídeos que vão a surgir aí. Se alguém tiver algum tema para encaminhar aí para o canal Ligando os Pontos, eu também serei grato. Até o nosso próximo vídeo sobre Max Weber.